Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o que o Espírito Santo nos adverte, nós acatamos e por isso perseveramos no caminho, apartados de toda injustiça. Sim, porque aquele que está nele, ele nos ensina demonstrai pelo vosso bom proceder, porque não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós. E ele é aquele aonde a ele seja toda honra e toda glória. Porque para que ninguém se glorie em suas obras, o dom gratuito de Deus, do qual ele nos concede vida com abundância e vida eterna, anunciamos para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a redenção, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, porque a palavra diz que ainda que um pecador acumule os seus crimes e logo não seja punido, chega o tempo onde o juízo vem sobre toda a carne, e aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. Mas aquele que tem as suas dívidas pagas através daquele que é o único que pode perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos sempre aqueles que nos têm ofendido, ele é aquele que nos ensina a buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Uma vez bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados nos é apagado, não retrocedemos outra vez no jugo do opressor, mas perseveramos agora como nova criatura, já não utilizamos segundo as atitudes que outrora entristecíamos o nosso Senhor, mas estamos constantemente acatando as advertências do Espírito Santo, aonde ele se alegra com aqueles que perseveram segundo a finalidade desta sabedoria, primeiro para a salvação daquele que a possui, e após ser capacitado para o ministério, cada um segundo as variedades de dons e ministérios dada pelo mesmo Espírito, unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, perseverai, de graça recebeste, de graça ofertastes. E assim como anunciamos para pecadores que venham se arrepender dos seus maus caminhos, devemos também aborrecer, devemos destruir toda vã filosofia, doutrina meramente humana, ondas teológicas que vai e vem, segundo purificações exteriores, aquilo que fazem por elementos, do qual se opõe à mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o arrependimento, a mensagem da cruz é aquilo que o Espírito Santo produz, onde a letra mata e o Espírito vivifica. Outra vez crucificamos as paixões da carne na cruz, agora nova criatura, e acatamos as advertências do Espírito Santo. Estamos sempre ouvindo aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Ele é aquele que, quando se busca dele, ele concede liberadamente a sabedoria, assim como também oculta novamente daqueles que uma vez buscam a sabedoria e usam ela para aquilo que é mundano. Ele coloca o véu e novamente estão sobre a lei, sobre a condenação que paira sobre as suas cabeças, mesmo porque não conseguem ser justificados, porque só há uma forma de ser justificados, segundo aquele que pela graça sois salvos, sois cumpridores, tudo segundo a fé, demonstrando pelo bom proceder nas obras de justiça um entendimento que é desviar do mal. Quando se produz as obras, se demonstra que está perseverando nas obras de justiça juntamente com a fé que caminham lado a lado. Porque aqueles que seguem segundo o paganismo, a fé pagã, causa ira no Senhor. Seja aqueles que cultuam outros deuses, que seguem seus ídolos, suas estátuas, bem como aqueles que se tornaram uma própria estátua de sal,
se tornou um ídolo a ponto de querer sentar no trono de Moisés e estar acumulando iniquidade sobre iniquidade, do qual tempos de indignação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, aonde a porta lhes foi fechada, tanto da graça como do ministério, que por um tempo foi por permissão do Senhor. A palavra diz que por um tempo eles venceriam os santos, mas agora chegou o tempo daqueles que perseveram sendo santificados e purificados enquanto há tempo, vencer aqueles que sujam-se enquanto há tempo, do qual a palavra nos diz. E outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, aqueles que perseveram segundo as maledicências na arrogância, aonde os arrogantes serão humilhados, aqueles que se exaltam a si mesmos, e aqueles que se humilham diante da mão poderosa e do braço forte do nosso Senhor são aqueles que Ele exalta, aonde a honra e a glória é dele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos pó, do pó viemos, por pó voltaremos. A sua infinita misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, e que a gente diminua e que Ele cresça constantemente em nós, aonde através do temor, que é o princípio da sabedoria, que outrora estávamos segundo o medo, agora se lança fora o amor verdadeiro, todo medo, e operamos segundo o espírito de ousadia e não covardia, de poder, de equilíbrio, de intrepidez, do qual não são palavras meramente humanas, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, porque não anunciamos o que nos é próprio. A vontade humana não produz a profecia, mas aqueles que falam que permitem que a sua boca seja usada pelo grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, que se cumpriu: suscitarei no meio de vós alguém como vós, o Filho do Homem, feito a nossa semelhança, mas a natureza divina, porque ele não é homem para que minta, e nem então filho do homem para que não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e tudo se cumpre, tudo tem se cumprido, do qual ele é aquele que disse: está consumado. E assim como pregado no madeiro, atualmente aqueles que creem e depositam a confiança nele anunciam o Evangelho, do qual aqueles que fazem a vontade do Pai, o Pai disse: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim o Filho diz que aqueles que fazem a sua vontade, que é anunciar o Evangelho, que é apacentar os cordeiros, que é dele, o rebanho é dele, porque ele abomina aqueles que fazem discípulos para si, são aqueles que, além que assim procedem, fazendo a vontade dele, apacentando o rebanho que é dele, são aqueles que ele diz que, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, e assim ele tem demonstrado pelo cuidado que ele tem por nós. Assim como o Pai o protegeu à sombra do Onipotente, ele fez a lamentação para aqueles que o rejeitam, assim como ele fez: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta o pintinho debaixo das suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Atualmente ele é aquele que cuida daqueles que perseveram, assim como também se opõe aos arrogantes, olhos altivos, aos presunçosos, aqueles que fazem discípulos para si, porque está escrito: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Aqueles que ensinam vãs ensinamentos que não são segundo a sã teologia de Cristo, eles se opõem àqueles que maquinam maldade no seu coração a todo tempo, aqueles que seus pés são ligeiros para andar no caminho dos tortuosos, sinuosos, falsos, depoentes, aqueles que levantam contenda entre os irmãos, do qual o Senhor abomina, e assim ele está a galardoar a cada um segundo
as suas próprias atitudes, porque lá do alto ele ri dos zombadores. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, assim nos ensina o nosso Senhor. E perseverai em mais um dia na vigilância e na oração sem cessar, meditando na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é Cristo Jesus. Pois a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Revesti-vos da armadura do cristão, do capacete da salvação, cingi os lombos com a verdade, a couraça da justiça, manejai bem a palavra da verdade, cingi a espada à cintura, ó herói, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, sim, o escudo da fé, do qual apagai todos os dados inflamáveis do maligno. Usai as sandálias da preparação do evangelho da paz, sendo pacificadores, para que o povo venha se arrepender e para que haja paz entre os muros de Jerusalém celestial. Mas sabemos que o momento não é de paz, do qual ele diz: pensais que vim trazer paz? Vem trazer espada, dissensão, ira, por conta a não há comunhão de jugo desigual. De agora em diante, aonde houverem uma casa 5, é 3 contra 2, 2 contra 3, sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, filho contra pai, porque não há comunhão. Tem que haver o arrependimento e toda a casa se converter, restar no mesmo jugo, que é o jugo e o fardo suave, o jugo suave e o fardo leve. Tomai sobre vós a minha canga, onde todos perseveram unânimes num só propósito, num só coração. Coração limpo, aqueles que verão a Deus, aqueles que purificam segundo por lavar da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. A única forma de santificar, a purificação do interior para fora. Por isso arrependei-vos todos, para que os dias vão bens e longos nessa terra, para que se alcance a vida vindoura, aqueles que não passarão pela segunda morte, aqueles que alcançarão algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Já como ele é imparcial, assim como ele criou um lugar onde aqueles que semeiam com lágrima colherão com júbilo, haverá um lugar onde haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes, aonde o seu verme não se queima, aqueles que perseverarem segundo as maledicências, concupiscências, lascíveis dos olhos, aqueles que perseveram nas ambições egoístas, no orgulho, no eu, porque se não se arrependerem dos seus maus caminhos, se não reconhecer que só há um elo da perfeição do qual é capaz de nos salvar e de nos atribuir atitudes das quais através delas se persevera, aonde aquele que semeia para o Espírito semeia para a vida com abundância e vida vindoura, mas aquele que semeia segundo a carne é para destruição e corrupção. Por isso perseverai em mais um dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.